Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. Bom dia, irmãos e irmãs. Que alegria podermos meditar nesse dia sobre a história de uma grande mulher apaixonada por Deus, que fez com que essa paixão movesse não somente a sua vida, as suas ações, mas fez com que essa paixão também influenciasse na vida de tantas pessoas que com ela conviveram, que tiveram a alegria de viver nos mesmos dias que ela, aqui nessa terra. Essa paixão que estava dentro do coração dela influenciou também o coração de outras pessoas. Esta mulher viveu pertinho de nós aqui, pertinho eu digo por causa que ela pertence também ao nosso mesmo continente americano, por isso digo que ela estava pertinho de nós. Essa grande apaixonada por Deus, que nós vamos hoje conhecer a sua história, é Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. O seu nome de batismo era Isabel Flores de Oliva. Ela nasceu na cidade de Lima, capital do Peru. Nasceu no dia 20 de abril do ano de 1586. Santa Rosa era a 10ª filha da sua família de 13 irmãos. Era uma família grande, portanto, bem numerosa, e ela era a 10ª filha. Seu pai se chamava Gaspar Flores e sua mãe Maria de Oliva. Santa Rosa cresceu neste ambiente familiar de amor, de cuidado dos pais, de carinho dos irmãos, mas também numa família muito religiosa, numa família que seguia, pela graça de Deus, seguia os princípios cristãos. E isso nós temos visto, meu irmão, minha irmã, como é importante que a família cumpra a sua missão. São João Paulo II já dizia isso para as famílias. Ele dizia assim: família, torna-te o que és. Porque quando a família ensina as crianças, ensina os filhos desde pequenos, isso contribui e muito para que desde crianças nós já saibamos qual é o sonho de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas. Assim tem acontecido, nós temos visto na história de tantos santos e hoje também na história desta mulher apaixonada por Deus, Santa Rosa de Lima. Desde pequena, ela já começou a sentir os sinais da vocação para consagrar-se a Deus. Era uma menina muito alegre, muito amável, muito sorridente, e à medida que ela crescia, seu rosto era rosadinho também, era muito bela, e por isso ela recebeu dos seus familiares o apelido de Rosa. O nome dela era Isabel, mas por ser dócil, por ser sorridente, por ter o rosto também rosadinho, os familiares diziam que ela parecia uma rosa, e assim a apelidaram. Ela passou a ser conhecida, portanto, por todos os vizinhos também como Rosa. Assim ela ficou conhecida, assim ela era chamada por todos que conviviam com ela. Os seus pais eram ricos espanhóis que se haviam mudado para a colônia do Peru, mas chegando a esta colônia, os negócios da família declinaram e eles acabaram ficando na miséria. Santa Rosa, ainda criança, como eu estava dizendo agora há pouco, já sentia grande inclinação para a consagração a Deus, pois ela gostava da oração, gostava de rezar, gostava de meditar nas coisas de Deus, amava a natureza. Ela era dotada de dons especiais de profecia desde criança. A profecia é uma revelação que Deus dá de algo que ainda está por vir. E Santa Rosa, desde pequenina, dizia, logicamente que inspirada por Deus, falava alguma coisa e aquilo realmente acontecia. Isto mostrava a presença do dom de Deus, da profecia. Desde criança, portanto, ela já estava aberta aos dons do Espírito Santo. Quando adolescente, já adolescente,
enquanto ela rezava diante da imagem da Virgem Maria, um dia ela decidiu entregar a sua vida somente para Jesus. Nesta época, precisamos entender que estava difícil para Santa Rosa porque a família estava na miséria e os seus pais queriam, desejavam que ela se casasse e de preferência que se casasse com um rapaz rico, da época, com um homem rico, para que ela pudesse ter como sustentar a sua família, seus irmãos. Eu disse agora há pouquinho, ela era a 10ª de uma família de 13 irmãos, então seus pais começaram a pressionar Santa Rosa para que ela se casasse, mas veja a graça que essa jovem obteve sobre a sua própria vida, porque ela foi fiel àquilo que era o desejo de Deus para a vida dela. E aqui eu já quero chamar a atenção dos pais e mães cristãos. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações, não somente a vocação da família, do matrimônio cristão, mas também as vocações de especial consagração a Deus, as vocações sacerdotais e religiosas. Os pais precisam ajudar os seus filhos. Se o seu filho ou sua filha apresenta os sinais de vocação, reze por ele. Não pressione o seu filho para fazer o contrário. Veja que coisa triste, Os pais de Santa Rosa começaram a pressionar para que ela se casasse, mas não era esse o desejo de Deus para ela, nem era esse o desejo do coração dela. E o que aconteceu? Apesar desses apelos da família, ela ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, na Ordem Dominicana, e ela tomou como exemplo a vida de Santa Catarina de Sena, de quem ela era devota. A partir desse momento, Santa Rosa pertencia à Ordem Terceira. Como eu disse agora, a Ordem Terceira era assim: eles viviam consagrados a Deus, vestiam o hábito religioso da Ordem Dominicana, mas viviam nas suas próprias famílias, viviam num quarto separado junto com a sua família. Não moravam em comunidade, em um convento, não. Ela era consagrada, ela rezava junto com os outros terciários também, consagrados na Ordem de São Domingos, mas ela vivia em um quarto separado, vivia em pobreza, castidade e obediência, no terreno da casa dos seus pais. E ali ela pôde dedicar-se ao jejum, às severas penitências, à oração contemplativa, e aí então foram aumentando os seus dons de profecia, e também Santa Rosa começou a realizar muitos prodígios já em vida, muitos milagres. E para perder a vaidade, veja que coisa extraordinária. Essa jovem era muito bela, E antes dela consagrar-se a Deus, ela quis entregar-se totalmente com tudo aquilo que lhe pertencia. E ela, para cortar a vaidade, assim nos diz a sua história, cortou os cabelos e foi trabalhar na lavoura com seus pais. Depois de cortar os cabelos, por isso, deixa eu explicar uma coisa, Por isso que as religiosas, nós consagradas a Deus, as freiras, nós cortamos o cabelo para usar o véu, que é sinal da consagração a Deus, E esse é o sentido de cortar o cabelo, porque nós cortamos com a vaidade. E assim aconteceu com Santa Rosa também. E ela, justamente porque era muito bela e evidentemente tinham muitos rapazes, que a cortejavam, que desejavam namorar com ela, se casar com ela, mas ela, como tinha o coração já entregue para Jesus, cortou os cabelos e foi trabalhar na lavoura com os pais. Aos 20 anos de idade, ela pediu e obteve licença para emitir os votos religiosos em casa, não no convento, mas na sua casa, como terciária dominicana. Quando ela vestiu o hábito e se consagrou, então mudou definitivamente o seu nome para o nome de Rosa, Irmã Rosa, e acrescentou Irmã Rosa de Santa Maria, por causa da sua grande devoção a Nossa Senhora. E assim ela passou a ser conhecida por todos que habitavam ali ao redor da casa da sua família. A Irmã Rosa de Santa Maria, ela construiu uma pequena cela é um quarto, no fundo do quintal da casa dos seus pais,
e ali levou uma vida de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. A partir de ter revestido o hábito, ela ainda praticou com mais rigor as penitências. Começou a usar na sua cabeça uma coroa de metal espinhento, disfarçada com botões de rosas. Ela passou a aumentar os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. São coisas que a gente olhando assim fala, parece loucura, né? Ou tem pessoas que com certeza vão dizer, ai que exagero, né? Outras pessoas talvez diriam, ai para que tudo isso? Mas os santos são pessoas que entenderam que nós precisamos neste mundo voltar o nosso coração completamente para as coisas de Deus, e nem sempre isso é fácil de ser feito, porque nós precisamos vencer as nossas vontades, precisamos vencer as paixões da carne, os vícios, os pecados. E muitos santos, para vencer as ocasiões de tentação, de pecado, faziam essas penitências aqui. Praticavam as mortificações com toda essa austeridade. Aí alguém pode dizer, ah, mas isso é demais, Deus não pediu isso. Mas Jesus no Evangelho nos deixa bem claro, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Logicamente, isso todo mundo entende que Jesus não estava mandando arrancar os olhos. Jesus estava mandando mortificar. Isso sim, vigiar sobre as nossas fraquezas. E Jesus é claro, se o teu olho te leva a pecar, arranca, mortifica. Se a tua mão te leva a pecar, arranca, mortifica. É melhor chegar no céu, Jesus fala assim, faltando pedaços, do que inteirinho você ir queimar no fogo do inferno. E assim os santos aprenderam a viver. Santa Rosa passou a ter uma espiritualidade mística muito forte, tinha as revelações de Jesus, via Nossa Senhora, via os santos, via seu anjo da guarda, falava com eles, mas tudo devido à sua vida de entrega a Deus, de obediência, de castidade, de mortificação. Por isso ela tinha tantas graças recebidas de Deus. Também, e como alguns outros santos, como Padre Pio, por exemplo, em algumas ocasiões ela teve ataques físicos do espírito maligno, chegando a apanhar dele algumas vezes. Tamanha era a sua santidade. Santa Rosa vivia toda essa atmosfera de Deus, toda essa atmosfera mística, sem deixar de viver neste mundo também, pois ela passou a ajudar no sustento da sua família, dos seus pais e dos seus irmãos, com as rendas e bordados que ela fazia, pois o confessor dela consentiu que ela não mais saísse da sua cela, do seu quarto, a não ser para receber Jesus na Eucaristia, que ela amava de todo o coração. Muitos milagres aconteceram, como eu disse agora há pouco, através da intercessão de Santa Rosa, ela ainda em vida. Muitos milagres aconteceram por causa dessa profundidade dela com Jesus, na intimidade com Jesus, principalmente na meditação sobre o mistério da paixão e morte de Jesus. Santa Rosa realizou muitos milagres em vida e após a sua morte, então foram inúmeros os milagres, as graças alcançadas por intercessão dela. Santa Rosa faleceu no dia 24 de agosto de 1617 e o seu sepultamento parou toda a cidade de Lima. Ela foi beatificada no ano de 1667 e tornou-se a primeira santa da América Latina a ser canonizada no ano de 1671 pelo Papa Clemente X. E 2 anos depois, ela foi proclamada padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais. Peçamos hoje a intercessão de Santa Rosa de Lima para que nós também possamos ser fiéis a Deus na alegria e nas adversidades da nossa vida. Que nós tenhamos também o nosso coração completamente entregue nas mãos do nosso bom Deus. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou esse simples pecador, pelo nome me chamou.